Para tudo, presta muita atenção aqui. Se você continuar com esses 4 comportamentos, seu marido vai te deixar e vai procurar uma outra mulher que não faça nada disso. E aí, Rômulo Oshman na área, mais uma vez com um vídeo polêmico. Vem aqui, vem aqui. Mulheres do meu canal, presta bastante atenção aqui. Vocês sabem o carinho que eu tenho por vocês. Vocês sabem que eu venho aqui o tempo inteiro trazendo informação, conteúdo para que você possa construir um relacionamento extraordinário. Mas presta atenção, quando vocês querem ser chatas, vocês são chatas pra caramba. O vídeo de hoje é um alerta para você começar a refletir sobre alguns comportamentos que de repente você tá colocando em prática aí no teu relacionamento e que deixa o seu marido puto da vida, sem vontade nenhuma de investir no relacionamento. Ah, Rômulo, mas, poxa, mas também é muito mimimi. Eu não tô falando que as atitudes deles estão certas ou erradas. Eu tô falando o que você pode fazer hoje para eliminar essas atitudes que acabam dificultando o relacionamento. Então presta atenção, presta muita atenção nesses 4 comportamentos que de repente você está colocando em prática e começa a pensar como você vai eliminar eles a partir de hoje. Vamos lá. Bom, o primeiro comportamento é o seguinte. Não, vou falar ainda não. Antes disso, preste atenção aqui. Eu tô aqui o tempo inteiro ajudando o máximo de pessoas a construir um relacionamento extraordinário. E eu preciso que você me ajude a ajudar as pessoas. Então faz o seguinte, dá um like aqui, se inscreva no canal, manda o teu comentário, começa a interagir aqui comigo pra gente crescer esse canal e essas informações chegarem para mais pessoas, para que elas possam também construir um relacionamento assim extraordinário como esse que você tá buscando, beleza? Coisa mais desagradável é você viver do lado de uma pessoa que tá o tempo inteiro criando chantagenzinha e ameaça. Esse é um dos comportamentos que mais atrapalham o relacionamento. Presta atenção, é aquela situação onde... Ah, se você não fizer isso, eu também não vou fazer aquilo. Se você não me dá atenção, eu também não vou levar o cachorrinho pra fazer, porque não sei o que, não sei o que lá. É o tempo inteiro vocês gerando um jogo. Olha, o relacionamento não é um balcão de troca, não. Olha, você faz isso e eu faço aquilo. Se você fizer isso, eu faço aquilo. Agora, preste atenção, se você não fizer isso aqui, sexo, nem pensar. Existem presta bastante atenção, 2 chantagens que são as piores que existem dentro de um relacionamento. A primeira é, se você não fizer alguma coisa, se você não for como eu quero que você seja, não vai rolar sexo. Isso vai desestruturando o relacionamento, porque eu já cansei de falar aqui em outros vídeos sobre a importância do sexo dentro do matrimônio. E você começa a gerar uma moeda de troca. E vocês começam a desestruturar completamente o relacionamento. Uma outra chantagem, quer ver, que é péssima para o relacionamento, é o tempo inteiro uma ameaça. É a chantagem junto com a ameaça. Olha, se você não viajar comigo para a casa da minha mãe, eu vou acabar me separando de você. Essas são as 2 piores chantagens e ameaças que você pode fazer no relacionamento. Isso desestrutura, te traz uma insegurança para o relacionamento em si e é péssimo. Nenhum homem suporta ficar nesse joguinho de mimimi o tempo todo. Olha, se fizer isso, então, se você está fazendo isso aí agora, começa a pensar em deixar disso, porque isso está destruindo o teu relacionamento. Ah, o marido da fulana sempre ajuda ela com as compras. A comparação é um dos grandes comportamentos que mina completamente o teu relacionamento. Porque, invariavelmente, você está comparando nos momentos de conflito. E você está lá com uma certa dificuldade e você começa a falar... Ah, mas o meu ex-namorado não fazia assim. Ah, mas o rapaz lá do Instagram, ele sempre leva flores pra esposa. Você gera uma comparação o tempo inteiro. E olha só, uma das piores comparações, sabe qual é? É a que você faz com você. Você compara as atitudes do outro com você. E você fica sempre assim falando, olha... Se fosse eu, não faria desse jeito. Se fosse eu, não largaria a toalha. Se fosse eu, daria mais atenção e tudo mais. Isso destrói o relacionamento, porque esse é um pilar do relacionamento de cobrança. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Existem 2 tipos de relacionamento, se você não sabe. Existe um relacionamento de cobrança e um relacionamento de contribuição. Inclusive, a gente explica isso no nosso livro, O Guia Secreto dos Relacionamentos Extraordinários. Aqui a gente fala sobre esses 2 tipos de relacionamento. Um de cobrança que não dá certo, que tem a comparação. Você tá o tempo todo se comparando com o outro, falando, olha, se eu fosse você, não faria desse jeito. Você quer que a pessoa seja você. E não é assim. Existe um outro tipo de relacionamento, que é o relacionamento de contribuição, onde você passa a não comparar mais. Você começa a querer influenciar o outro
para que o outro tenha mudanças e vocês dois juntos construam um relacionamento extraordinário. A questão é que quando você fica comparando o tempo inteiro, você gera mais atrito e você acaba levando o seu relacionamento ao divórcio. E tem mais uma coisa, quanto mais você compara, quanto mais você gera comparação, mais o seu marido ou esposa ficam menos dispostos a quererem mudar. Isso é um efeito inverso. Ao invés de você gerar um benefício, você gera um malefício ainda maior. Tá bom, Romulo, mas aí o que eu faço? Começa a substituir a comparação por validação. Eu tenho certeza que o seu marido ele tem qualidades que você não anda ressaltando. A gente tem uma tendência de estar olhando sempre para os problemas. A gente sempre está olhando para as dificuldades. E aí são nessas dificuldades que você fica comparando com o outro. Começa a validar. Começa a olhar as características positivas. Se você de fato começa a entender que ele possa ter comportamentos diferentes e que de repente existe alguém que possa incentivá-lo, que possa inspirá-lo também, começa a incentivar a acompanhar um perfil, a olhar para outras pessoas, a começar a acompanhar conteúdos que possam gerar essa mudança. E mais do que isso, se você acha que só o seu marido tem problema, começa a olhar um pouquinho pra você. Provavelmente existem várias habilidades que você não sabe, vários problemas que você tem aí que você ainda não melhorou. Então, começa você se comparar você mesmo com algumas pessoas de sucesso, com algumas mulheres, de repente, que começaram a construir relacionamentos extraordinários. E o que elas fazem? Começa a inverter essa comparação. Faça duas coisas. Valide mais seu marido e começa a comparar você com pessoas que são ainda melhores e que conseguiram construir um relacionamento extraordinário, beleza? Agora, o terceiro comportamento insuportável é querer discutir relação o tempo inteiro. Olha só, o homem detesta discutir sobre relação. O homem detesta ter que ficar falando o tempo todo. Muitas das vezes o que você está falando, seu marido nem está prestando atenção. Eu sei que em alguns momentos você vai precisar, eu já vou te falar como você fazer isso. Mas olha só, a mulher tem uma tendência a falar muito mais. Isso é comprovadamente, neurologicamente comprovado. A mulher normalmente fala por dia em torno de 20 mil palavras. O homem, 7 mil. Você tem noção do que é isso? Vocês têm uma necessidade de falar, de comentar, de contar. E muitas vezes vocês não querem nem a solução, vocês só querem falar, só querem expor a situação. Mas deixa eu te dar uma dica de ouro. Uma dica de ouro para você não ficar fazendo isso e não gerando mais afastamento. O homem, ele consegue prestar muito mais atenção nessas questões do relacionamento em momentos de calmaria. Como assim, Rom, momentos de calmaria? Eu não sei se você já viu, existe um filme muito famoso chamado 300. Conta a história de Leônidas, que é um rei, e a sua esposa, a rainha. Você percebe claramente, eu vou pedir, será que tem como botar aqui a imagenzinha de Leônidas e a mulher? Então presta atenção, é impressionante a sabedoria e ela é muito comentada pela sabedoria de conversar com o marido no momento correto. E qual é esse momento? É o momento de calmaria. Quando o homem está na guerra, ele tem muita dificuldade de lidar com essas questões. É preciso que o homem esteja na calmaria para você trazer de uma maneira mais adequada aquelas dificuldades que você quer comentar com ele. Ah, Romulo, mas hoje em dia não é igual 300 que tem guerra, não. Olha só, o teu marido está o tempo inteiro em guerra no trabalho, com dificuldades, com desafios, com problemas. Ou seja, não é chegando em casa, depois de um dia de trabalho, que você vai já descer a mamona conversando sobre as dificuldades que você está achando do seu relacionamento e tudo mais. Calma, esfria. É no momento de calmaria. É no momento onde vocês estão tomando café com calma que você vai introduzir algum assunto. Ou seja, homem não gosta de fazer isso, não gosta já de falar muito menos de discutir sobre relação. Ou seja, começa a ter essa habilidade de falar nos momentos de calmaria e trazer assuntos de maneira inteligente, buscando uma solução mais efetiva para o teu relacionamento. Eu ainda vou fazer um vídeo mostrando as diferenças do cérebro masculino para o cérebro feminino. O homem tem uma capacidade de objetividade muito maior do que a mulher. Isso não é bom ou é ruim? Cada um tem a sua característica. Mas preste atenção, quando você tá para resolver um problema entre vocês dois, é muito melhor que você chegue no meio termo. E se você quer uma dica, preste atenção. Quando você for expor um problema, seja objetiva. Eu sei que quando você quer contar sobre o problema que você está passando lá no trabalho, que isso está influenciando, você começa pelo seu dia de manhã, que você tomou café, que você pegou um ônibus e tal, e você chegou, a sua amiga não falou com você, o patrão não falou isso, e aí você está passando por isso tudo, e você começa a trazer todo o cenário. Isso é muito subjetivo, começa a alinhar com outros problemas que você vai lembrando e trazendo para essa discussão. Então preste atenção, se você quer uma resolutividade nas discussões dentro do relacionamento, seja mais objetiva. Pense antes de trazer o problema. Começa a traçar o que você precisa falar e começa a conversar trazendo uma solução objetiva, beleza? O quarto e último comportamento que eu recomendo muito que você elimine da sua vida, do teu relacionamento, é quando você diz que perdoou uma situação e o tempo inteiro você traz de novo aquela situação quando vocês estão em conflitos. Cara, isso é de matar
aproveitar, porque vocês já passaram por uma certa dificuldade. Aquilo já gerou vários traumas, já gerou já gerou tristeza, já gerou ansiedade, já gerou preocupação. Vocês já passaram por aquilo, vocês sentaram, conversaram, como eu falei, teve aquela conversa e tudo mais, que já não foi agradável, e aí você disse que perdoou. Só que passa 1, 2 meses e daqui a pouco você começa a trazer aquele mesmo problema quando você tá num certo conflito. Eu costumo dizer sempre aqui o seguinte: quando você passa por uma dificuldade, você não esquece aquilo. Perdoar não é esquecer. A gente fala muito sobre traição e uma traição você jamais vai esquecer, mas você pode perdoar. E quando você quer um perdão genuíno e você tá vivenciando esse perdão, você faz um esforço de não ficar lembrando. Só que tem umas pessoas que começam a fazer o seguinte: o seu marido errou, tá? Ele pediu perdão. E aí você guardou na sacolinha dos erros. Sabe qual é? Você fica carregando essa sacola. E aí você fica ali só com a mochilinha dos erros. Para quando ele errar em outro, tiver uma outra dificuldade, você começa a tirar aquilo pra fora. Você começa a falar. E mais, existem situações quando você erra, quando você gera um problema dentro do relacionamento, e aí você vai fazer um jogo. Olha só, eu errei, mas olha só, lembra, há 7 anos atrás, naquele dia, que você disse que ia me pegar no trabalho, que ia chegar às 7 horas, você chegou às 7h15 e aquilo me gerou um problema. Você começa a lembrar as coisas do passado. Olha só, não tem coisa que mais atravanca um relacionamento de evoluir do que você ficar vivendo dos problemas do passado. Então faz o seguinte, preste atenção aqui no que eu vou te falar. Se você passou por uma dificuldade, vocês já conversaram sobre isso, você já perdoou, olha só, evita ao máximo. Coloca isso naquela mochilinha, mas não abre mais essa mochila, porra. Deixa isso lá parado. Não fica trazendo o tempo inteiro nas discussões os problemas que teoricamente já foram resolvidos. Então, começa a atentar isso. Esse é um comportamento que arrebenta, que na verdade dificulta muito a progressão no relacionamento. Muito bem, chantagem e ameaça, comparação com outro homem, discutir a relação o tempo inteiro e dizer que perdoou, mas o tempo inteiro trazer aquelas dificuldades para o presente. Olha só, são 4 comportamentos que você pode deixar de lado hoje se você, de fato, quer evoluir no teu relacionamento, construído algo extraordinário que você pode viver a partir de hoje. Beleza? Muito bem, se você curtiu esse vídeo, se você começou aí a pensar em alguma coisa relacionada a esses comportamentos, se esse vídeo está servindo, e olha só, a gente tem diversos vídeos gravados para trás, não perde tempo, tá assistindo nesses vídeos, mas faz o seguinte, vamos crescer com esse canal. Dá um like aqui, coloca aqui a sua opinião. O que você achou? Ah, esse comportamento não, olha, coloca aí um comportamento que você tem dificuldade para que a gente possa gravar um vídeo também relacionado a esse comportamento. Beleza? Bom estar com você, um beijo do Careca e até breve.